E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas lições financeiras que doem, sabe? Uma história real sobre como o caminho que parece ser o mais seguro, às vezes esconde umas armadilhas bem dolorosas. Essa frase aqui, ela já prepara o terreno para nossa conversa. Porque a lição aqui não é só sobre grana. É sobre o peso de uma confiança quebrada, sobre aquela dor de aprender do jeito mais difícil. E tudo começa com um passo que, olha, parece a coisa mais sensata do mundo: investir num plano de previdência privada, pensando num futuro tranquilo. Mas é justamente essa confiança cega, sem questionar, que abre a porta para o problema. O primeiro sinal de que algo estava errado foi bem sutil. Sabe quando a conta não fecha? A cada extrato ficava mais nítido que a previdência privada estava perdendo feio para outros investimentos, tipo LCI, LCA, e ali começou a nascer uma desconfiança, quietinha, mas que não parava de crescer. E essa metáfora aqui captura a sensação perfeitamente. É como estar numa esteira, muito suor, muito esforço, seguindo todas as regras, mas no fim do dia, sem sair do lugar. O dinheiro estava lá, mas parecia que não rendia, não crescia como deveria. Para entender por que esse esforço todo não estava dando em nada, foi preciso investigar mais a fundo. E essa investigação revelou um problema oculto, um detalhe que, de tão pequeno, passava totalmente despercebido. E o grande culpado era ela, a taxa administrativa. A fonte original descreve isso como um vazamento invisível num balde de dinheiro, o que é genial. É uma pequena quantia que sai todo mês e que, com o tempo, vai comendo uma parte enorme dos lucros. E aqui o erro estratégico ficou escancarado: comparar banana com maçã. A gente às vezes acha que investimento é tudo a mesma coisa, mas não é. Previdência privada e LCIs são ferramentas com propósitos e regras totalmente diferentes. Tratar as duas como iguais foi o primeiro grande tropeço. Bom, se a taxa administrativa era um vazamento lento, a segunda lição foi um golpe seco, rápido e brutal. E ele veio justamente na hora de resgatar o dinheiro. O baque foi esse aí: mais de 30% do valor foi direto para o imposto de renda. E por quê? Porque a aplicação, com apenas 2 anos, caiu na tabela regressiva, que basicamente pune, e pune feio, quem resgata o dinheiro no curto prazo. E a sensação foi exatamente essa. Aquela frustração de ter seguido o manual, confiado no sistema e, no fim das contas, se sentir penalizado. Já não era mais só sobre finanças, era sobre a pancada fria da realidade. Esse momento de dor acabou se transformando numa promessa. Mas dessa vez, não era só uma reação de cabeça quente, não. Era o começo de uma nova estratégia, baseada numa lição aprendida do jeito mais duro que existe. E foi dessa lição dolorosa que nasceu uma abordagem totalmente nova, muito mais poderosa e consciente. A reação foi imediata, sem pensar duas vezes. A nova estratégia era bem simples, mas, como a fonte mesmo diz, brutalmente poderosa. Em vez de colocar um montão de dinheiro de uma vez, a ideia mudou para fazer aportes pequenos e constantes em investimentos diversificados e simplesmente deixar o poder dos juros compostos fazer a mágica. E o resultado? Bom, ele fala por si só. Em apenas 4 anos, com um único aporte extra bem pequeno, o patrimônio simplesmente dobrou. É a prova visual de que a estratégia certa muda completamente o jogo. E é muito importante entender o contexto aqui. Esse crescimento todo aconteceu durante a pandemia, durante anos de inflação lá em cima. Não foi um golpe de sorte de jeito nenhum. Foi o resultado direto da disciplina e de uma estratégia bem pensada. Toda essa história pessoal nos leva a uma lição econômica que vale para todo mundo, seja iniciante ou experiente no mundo dos investimentos. E o conceito central é este aqui: rentabilidade líquida. Não adianta nada olhar só aquele número bonito, retorno bruto. O que importa de verdade é o que sobra no bolso no final do dia. É crucial entender essa conta. O que a gente vê na vitrine do investimento nem sempre é o que a gente leva para casa. As taxas e os impostos são aqueles custos escondidos que podem transformar um ótimo investimento num resultado bem medíocre. Isso nos leva a uma verdade muito importante: a previdência privada não é uma vilã. Ela só não era a ferramenta certa para aquele objetivo de liquidez em curto prazo. Para um planejamento de longuíssimo prazo, ela pode fazer todo sentido. O problema é tentar usar um martelo para apertar um parafuso. E essa lição toda, ela vai além de uma simples estratégia financeira. Ela nos leva a uma mentalidade mais profunda sobre o que é riqueza, conhecimento e, principalmente, autonomia.
A reflexão final é essa: a verdadeira riqueza não está em só acumular dinheiro, mas sim em acumular consciência. É ter o poder de escolher, de dizer sim para o que importa e não para o que não faz sentido, e isso só vem com o conhecimento. E aí vem essa analogia do minerador. O verdadeiro tesouro não está na superfície ali, dando sopa. Ele está escondido, esperando por quem tem a disciplina e a sabedoria de cavar fundo para encontrar o valor de verdade. E com essa citação inspiradora, a gente fecha o ciclo. O sucesso financeiro e talvez o sucesso na vida não vem de grandes tacadas de sorte. Ele vem de dominar os detalhes, de transformar aquele pouquinho no alicerce de algo grandioso. E fica aqui a pergunta para reflexão. Na jornada de cada um, quais são os vazamentos invisíveis, as taxas escondidas? Quais são aqueles pequenos detalhes que, se a gente entender, podem mudar completamente o resultado final? A lição é clara. É preciso dominar os detalhes e cavar fundo. O sucesso está esperando por quem faz isso.